O vídeo que você vai assistir agora é o meu trabalho mais importante contra as doutrinas dos testemunhas de Jeová. Não se trata de ódio religioso. Ninguém está autorizado a usar esse vídeo para pregar o ódio religioso. Se trata apenas de questões doutrinárias. Nós temos que amar os TJs, respeitar a liberdade religiosa deles e amá-los de coração. Entendeu? Então, as perguntas que eu vou fazer agora, elas são destinadas primeiramente a adorar a Deus, porque nós temos que expor a verdade com a intenção de adorar a Deus. Em segundo lugar, raciocinar com os TJs à base da Bíblia. Se você, TJ, for convencido pelo Espírito Santo de Deus, através desses questionamentos, no final deste vídeo, eu tenho uma solução para você. Eu quero levar para você, eu não só quero que você reflita sobre se deve ou não continuar sendo TJ, mas eu tenho uma solução, um caminho para te apontar. Um caminho feliz. Primeira pergunta. Sobre a ressurreição de Jesus, perguntamos: como é que vocês podem dizer que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo se ele disse que seria ressuscitado no mesmo corpo? Em João 2, 19 a 21, Jesus disse: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E depois o texto diz que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então, com isso em mente, não fica evidente que Jesus foi ressuscitado com o mesmo corpo? Outra pergunta ainda: se a Bíblia diz que ele foi morto na carne e vivificado no espírito, isso não aconteceu assim que ele morreu, para depois seu espírito se unir de novo ao seu corpo e ser ressuscitado? Vocês dizem que Jesus não poderia ter sido ressuscitado com o mesmo corpo, porque se ele deu o seu corpo para nos salvar, ele não poderia pegá-lo de volta. Mas o próprio Jesus não disse que daria sua vida e a tomaria de volta? Em João 10, 17. Outro questionamento agora, sobre a vida após a morte. Nós perguntamos: vocês dizem que as almas dos que foram mortos por dar testemunho de Jesus, em Apocalipse 6, 9 e 10, são o sangue de pessoas e não os espíritos delas que clamam por justiça. Vocês se fundamentam no texto que diz que o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Com isso em mente, não há uma diferença em Deus ver o sangue de Abel e afirmar que este clamava, e João ver as almas clamando e dizendo algo com frase, verbo e tudo mais? Ou seja, o texto diz que as almas clamavam e diziam. Aí mostra o que elas diziam. João viu sangue dizendo algo, conversando com Deus. Será que João viu um monte de sangue ou viu espíritos clamando e dizendo algo para Deus? Se as almas, em Apocalipse 6, 9 e 10, se referem ao sangue dos mártires, por que João usou o plural almas? Teria visto ele os sangues? Diz o texto que ele viu a alma dos mortos ou as almas dos mortos? Agora o questionamento número 3 é sobre transfusões de sangue. Perguntamos: onde é que a Bíblia proíbe certas frações de sangue e outras não? Onde ela faz a diferença entre parte primária e secundária do sangue? Não é feio vocês poderem tomar remédios com frações de sangue, vindo do sangue de outras pessoas, e vocês mesmos não doarem o sangue para fazer os mesmos remédios? Se é tão pecado receber uma transfusão de sangue, e tendo em mente que as transfusões de sangue já eram praticadas antes da seita de vocês existir, por que o Jeová de vocês não revelou desde 1870 para Russell que era pecado receber sangue dos outros para se tentar salvar uma vida? Pergunta agora é sobre Espírito Santo. Pergunta 4. Como pode o Espírito Santo ser uma força impessoal se a Bíblia diz que ele falaria aquilo que tivesse ouvido? Como e em que sentido uma força ativa pode falar do que ouve? A Bíblia diz que os discípulos receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, Atos 1:8. E em Romanos 15:13 lemos a expressão poder do Espírito Santo na tradução do Novo Mundo Revisada. Poder do Espírito Santo. Então, com isso em mente, o Espírito Santo é o poder de Deus ou ele tem o poder de Deus? Pois se a Bíblia, quando diz poder de Deus, significa que Deus tem poder, então quando ela diz poder de Espírito Santo, ela também não indica que o Espírito Santo
tem poder e que ele não é o poder, ou apenas o poder? Se Jesus é chamado de o poder de Deus, em 1 Coríntios 1:24, por ele manifestar o poder de Deus, o Espírito Santo, ao ser identificado com o poder de Deus, ou seja, o dedo de Deus, em Lucas 11:20, também isso não prova que ele é um ser pessoal que também manifesta o poder de Deus? Então ele apenas não é o poder de Deus em sentido simbólico, como Jesus é o poder de Deus em sentido simbólico, né? Mas não seria o Espírito Santo um meio de se manifestar o poder de Deus? Ou o poder dele mesmo, do Espírito Santo? Pergunta 5. Agora vai começar a esquentar, hein? Sobre as mudanças de ensinos dos Testemunhas de Jeová, perguntamos: a seita TJ mudou 336 vezes de ensino, isso até 18 de janeiro, né? Aliás, 8 de janeiro de 2018. Isso que conseguimos catalogar. E para cada mudança, creem os TJs que se tratou de uma nova luz de Jeová. Todavia, muitas dessas mudanças ou luzes do Jeová mudaram de X para Y e depois voltaram para X. É o caso dos transplantes de órgãos, das autoridades de Romanos capítulo 13, versículo 1, da ressurreição dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Poderiam então mostrar nas Escrituras, Testemunho de Jeová, um único caso de o povo de Deus ter crido em algo como luz de Jeová e depois ter Jeová ensinado diferente como nova luz dele e depois ter voltado ao primeiro ensino que ele tinha abandonado anteriormente? Poderia mostrar um único caso disso? Há mudanças de ensino TJs que ocorreram e se adequaram ao que nós, cristãos, membros do que vocês chamam de Babilônia Grande, já criamos há séculos. É o caso, por exemplo, do significado de geração em Lucas 21:34. Antes, o corpo governante cria que esta geração teria no máximo uns 80, 90 anos, mas depois ampliaram para mais tempo, podendo incluir outras gerações seguintes. Então, com isso em mente, perguntamos: não é estranho que um suposto Deus verdadeiro permita que adeptos da religião falsa compreendam primeiro as verdades de Deus e permita que, por um tempo, ensinem errado os TJs e depois revele a verdade que as religiões falsas já criam? Ou seja, no caso da geração, nós já criamos há séculos que essa geração não se refere só a 70, 80 anos. Os TJs ensinavam que sim. E depois eles mudaram e passaram a pensar como a gente. Como é que o Deus Jeová revela a primeira verdade para a religião falsa e depois para os TJs? Muito bem. Ainda sobre a geração de 1914, como pode um Deus revelar uma luz de forma tão estranha sobre tal tema? Por exemplo, primeiro os TJs ensinavam que a geração se referia às pessoas dos dias de Russell, conforme eles interpretavam na época, ou seja, aquela geração dos dias dele que presenciariam a volta de Jesus em 1914. Depois os TJs passaram a entender que se referia à geração dos dias de Rutherford, que veriam Jesus estabelecer o reino em 1925. Depois passaram a entender que esta geração se referia a todos aqueles que presenciaram a entronização de Jesus em 1914, que estavam vivos nessa época. Depois, em tempos recentes, passaram a entender que essa geração teve início nos dias de Jesus, referindo-se a todas as gerações más que viveriam até a volta de Jesus no Armagedon. E, por fim, mais recentemente, passaram a ter um entendimento ridículo de que esta geração se refere à geração dos ungidos, que viveram em 1914, mas incluindo a geração seguinte deles, que chegou a conhecer eles. Como é que pode um Deus revelar tantas luzes mutantes sobre um mesmo tema quando uma não tem nada a ver com a outra? Será que é Jeová mesmo que usa seu Espírito Santo? Ou é o próprio demônio que está usando um espírito mau para causar confusão numa seita exclusivista? Sobre o sacrifício de Jesus agora, perguntamos. A seita TJ teve a ousadia de afirmar que o ministério de Jesus, da pregação dele, é mais importante que o próprio resgate de Jesus. Onde é que a Bíblia ensina isso?
Embora a pregação de Jesus tivesse sua importância, pois Jesus havia declarado que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, João 18:37, a morte dele não deveria ser encarada como infinitamente mais importante, pois sem ela ninguém poderia ter sido salvo. Como Jesus tira o pecado do mundo? Pela pregação ou pelo seu sacrifício? João 1:29. Ele nos deu vida pela sua pregação ou pelo seu sacrifício na cruz? O que nos justifica, a pregação ou o sangue de Cristo? Romanos 5:8 e 9. O que nos purifica de todo pecado, a pregação ou o sangue de Jesus? 1 João 1, versículo 7. A vida eterna é dom gratuito de Deus através da pregação ou da morte de Cristo? Romanos 6, 7 e 23. Agora, sobre entrega de relatórios de casa em casa, nós perguntamos. A Bíblia diz que não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Doar dinheiro com quantia revelada e com nome ou apelidos, a Bíblia apoia. Marcos 12, 42. Mas onde a Bíblia ensina a se relatar horas gastas na pregação e de forma nominal ainda, com nome. Se o objetivo dos relatórios é saber quanto tem sido feito na pregação, por que o corpo governante não ensina os TJs a entregarem relatórios sem nome? Não se chegaria aos mesmos resultados e para saber a média de horas não bastaria somar todas as horas relatadas e dividir pelo número de relatórios entregues? Entregar relatórios com nome, além de ir além das escrituras, não seria uma forma de controle da parte dos anciãos sobre os testemunhos de Jeová? Agora, sobre ser filhos de Deus ou não. Grande multidão e 144 mil. Perguntamos. TJ, vamos responder? Vamos, a verdade é lógica? Vamos? Onde a Bíblia ensina que apenas os 144 mil são filhos de Deus e que os da grande multidão não são filhos de Deus, mas o serão apenas depois dos 1000 anos. Os TJs ensinam isso. A grande multidão só será filho de Deus depois dos 1000 anos. Onde a Bíblia ensina isso? Hoje os TJs, dos 8 milhões, só teriam 18 mil filhos de Deus. Pode um negócio desse? De quem que a grande multidão é filha, então? É órfão? Jesus fala assim, não vos deixarei órfãos. A Bíblia diz que somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Como pode, então, a grande multidão ter fé em Jesus e não ser chamada de filhos de Deus? Onde é que a Bíblia ensina isso? O corpo governante diz que a prova de que os ungidos são declarados filhos de Deus primeiro do que a grande multidão está no fato de que o apóstolo Paulo diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, sendo esta criação a grande multidão. Mas visto que Paulo usa o verbo aguardar no presente, lá no primeiro século, essa criação já aguardava lá naquela época. Então, já existia essa criação que aguardava a revelação dos filhos de Deus na época de Paulo. Então, eram da grande multidão, como se Jeová, segundo a seita de vocês, tivesse já a grande multidão lá naqueles dias, nos dias de Paulo, ou a seita de vocês ensina que a grande multidão começou a ser juntada em 1935. Existia grande multidão naquela época? Eles não tomavam do pão e do vinho? Já tinha esse grupinho que não tomava do pão e do vinho? Que se declarava que não era filho de Deus? Porque Paulo fala, a criação já espera. Tá no presente o texto. Onde a Bíblia diz que apenas os 144 mil nascem de novo e os da grande multidão não nascem de novo? Qual é o texto, TJ, que diz isso? Os TJs ensinam isso, o corpo governante ensina isso. A Bíblia ensina isso declaradamente. Aliás, a pergunta é, a Bíblia ensina isso declaradamente? Que os 144 mil nascem de novo e a grande multidão não? Ou vocês precisam fazer muito malabarismo e gastar um bom tempo de vídeo ou de texto para tentar nos levar a crer nisso? Se os 144 mil são um número literal, como é que vocês conseguem a mágica de somarem 12 tribos simbólicas com os 12 mil simbólicos de cada tribo e chegarem no número literal?
Pergunta: o corpo governante ensina que apenas os 144.000 são o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Mas a grande multidão não é parte do corpo de Cristo. Onde a Bíblia ensina isso, se a grande multidão certamente tem Cristo como cabeça dela? Ou seja, a grande multidão não é corpo de Cristo, mas tem Cristo como cabeça dela. É piada, né? Como você, testemunha de Jeová, pode ficar numa seita que ensina que 99% de seus membros não formam o corpo de Cristo? Sobre a identidade do servo fiel e prudente, ou escravo fiel e discreto, nós perguntamos. Os TJs ensinavam lá no início que o escravo fiel e discreto era Charles Taze Russell, porque há evidências que no começo Russell se considerou como tal. Depois Russell de fato passou a dizer que se referia aos 144.000, ou seja, a sua igreja. Depois os TJs passaram a ensinar que se referia a todos os membros dos 144.000, mas não a toda a organização TJ, sendo esse escravo escolhido desde o ano 33 do Pentecostes até 1931. Depois, sabe-se Deus quando, né? Que foi terminada essa escolha, né? Depois passou-se a ensinar que o escravo fiel e discreto, e isso foi recentemente, se refere, então, a um grupo específico dentro dos 144.000 que toma a liderança da seita desde 1919 para cá. Com isso em mente, perguntamos, onde a Bíblia ensina essa última interpretação, que servo fiel e prudente só existe desde 1919 para cá? Onde é que está na Bíblia isso? Ou tem que fazer muito malabarismo para chegar nisso? Não é estranho que o próprio escravo fiel e discreto, presta atenção nessa pergunta, não é estranho que o próprio escravo fiel e discreto que Jeová supostamente usa para alimentar as pessoas, e sobre quem o próprio Jesus pergunta quem seria ele? Quem é o escravo fiel e discreto, né? Não é estranho que esse escravo fiel e discreto ficou mudando de ensino sobre a sua própria identidade? Ou seja, ele não sabe quem ele é direito. Quando é que ele começou a ser ajuntado? É uma piada isso, gente. Será que o próprio escravo fiel e discreto teria dúvidas e ensinaria errado por mais de 120 anos sobre a sua identidade? De 1870 até 2012, para depois sim saber exatamente quem ele é e quando que ele foi designado? Outra perguntinha. E não é mais estranho que o próprio Russell, aquele que Jeová teria usado para reiniciar a obra de pregação na terra, ficou de fora agora do grupo do escravo fiel e discreto, porque ele morreu antes de 1919? Não seria melhor entender que esse escravo fiel e prudente é a igreja como um todo? Ou seja, os poucos que alimentam os muitos desse mundo com a palavra de Deus, e também os próprios membros individuais da Igreja de Jesus, que é a união de todos os verdadeiros crentes em Jesus. Sobre o serviço militar agora, sobre participar na política, ser policial. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas ou colocadas por Deus, Romanos 13:1. Elas incluem, segundo o corpo governante, os políticos e os policiais. Se Deus põe essas autoridades e a Bíblia chama de serva de Deus, elas são chamadas de serva de Deus para o nosso bem, Romanos 13:4. Como é que os TJs podem proibir que seus adeptos se tornem uma dessas autoridades? A Bíblia não ensina que Josué, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Cornélio foram autoridades políticas e públicas? Quem é que era o segundo homem do Egito? José. Era um cargo político. Se a resposta for, Deus usou essas pessoas para beneficiar o povo dele, não deveríamos concluir que as autoridades de Romanos 13 também poderiam incluir cristãos para agirem como servos de Deus para o bem do povo de Deus? Mas a Bíblia fala das 7 cabeças e 10 chifres como potência política. Mas gente ruim, não gente honesta. Os TJs uma vez disseram que o diabo tem uma trindade ali, né? Um tripé, vamos dizer assim, em Apocalipse. Comércio enganoso, o comércio, a política e a religião. O TJ não pode ser comerciante honesto?
TJ não pode ser religioso honesto? Por que não pode ser político honesto? É ridículo isso aí, é bobagem, interpretação errônea, certo? Muito bem. Outra perguntinha. Jesus não teria mandado Pedro guardar a espada porque exatamente ele não era uma autoridade constituída por Deus? Ele era da polícia? Ele não tinha que ter feito aquilo. É a mesma coisa que eu. Eu não posso ter um revólver em casa, eu não sou policial. Cometer pecados é servir ao diabo, não é mesmo? Se as autoridades são servas de Deus e é pecado fazer parte delas, como é possível Deus considerar pecado um cristão fazer parte das autoridades que ele mesmo constituiu o arranjo? Isso é gozação, né, gente? Como é que você consegue ser TJ crendo numas bobagens dessas, gente? Sobre o corpo governante e o escravo fiel e discreto, ainda perguntamos. Onde a Bíblia diz que existe um canal de comunicação entre Deus e os homens, o tal corpo governante? Se os TJs ensinam que não se deve ter papas e nem arcebispos, porque essas palavras não ocorrem na Bíblia, por que vocês inventaram o tal corpo governante? A Bíblia diz que os cristãos permaneciam no ensino dos apóstolos. Mas onde ela diz para permanecer nos ensinos do corpo governante? Aqueles que acreditaram nos 336 ensinos que mudaram, acreditaram em quem? Em homens ou na doutrina dos apóstolos? Responde para mim, TJ. O corpo governante previu a volta de Jesus para 1914, 1925 e 1975. Interpretaram a profecia assim, marcando datas para a sua possível volta, sendo que Jesus disse que ninguém sabia o dia e a hora. Visto que o próprio corpo governante já se declarou profeta de Jeová, semelhante a Ezequiel, se a função de um profeta é interpretar as Escrituras e não apenas fazer profecias em nome de Jeová, nós perguntamos, pelo fato de o corpo governante já ter mudado 336 vezes de ensinos, isso que eu consegui contar, tá? Num período de 140 anos de história, e ter previsto a volta de Jesus para 3 datas, isso não torna o corpo governante, junto com os que os defendem, como uma seita de falsos profetas? Você, TJ, conseguiria mostrar sequer um único falso profeta na Bíblia? Ou um grupo deles, que num período de 1000 anos, não de 140 anos de história TJ, mas de 1000 anos, que teria mudado 336 vezes de ensino, quiçá 20 vezes. Tem algum falso profeta na Bíblia que mudou só 20 vezes de ensino? Não, não é mesmo? Será que você, testemunha de Jeová, seguidor do corpo governante, não entende que nem o pior profeta de Israel, ou um grupo deles, conseguiu mudar tanto de ensino como o corpo governante a quem vocês confiam? E ainda por cima acredita que se não estiver em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançará na estrada da vida, não importa quantas vezes leiam a Bíblia? A Sentinela de 1º de agosto de 1982, página 27, diz isso. Se você, TJ, se você for, então, convencido por Deus, através desse vídeo, que você faz parte de uma seita que apregou ensinos que a Bíblia não ensina, será que você será que teríamos a alegria de você sair dos TJs e não levar você para lugar nenhum? De jeito nenhum. A Bíblia ensina que Deus tem um povo chamado igreja. Assim como nos dias de Israel, houve muita coisa errada naquela religião e mesmo assim jamais se ensinou que apenas uma só tribo de Israel estava certa ou que se deveria abandonar Israel para ir para outro lugar. Assim também em nossas igrejas denominacionais há erros, falhas, há joio no meio do trigo. Então, se você, testemunha de Jeová, já sabe que não faz mais o menor sentido para você permanecer numa seita que apregou a ser a única religião verdadeira, em nome de Jesus eu te peço, se você quiser então sair dos TJs, eu te peço em nome de Jesus, não se torne ateu. Deus não deixa de existir e te amar pelo fato de você ter descoberto que perdeu seu tempo trabalhando para homens, de casa em casa. Não se torne espírita,
pois o Espiritismo nega flagrantemente o sacrifício de Jesus Cristo, ensinando que é você mesmo que se salva por méritos próprios. Não se entregue à depressão. É impressionante como há casos de TJs que me procuram em estado de depressão, porque dizem sofrer ali dentro por não discordar da seita. É por discordar da seita. E discordando, não sabe o que fazer para conviver numa seita que diariamente os ameaça de desassociação e deles perderem a família. Jesus te convida a vir até Ele, meu querido testemunha de Jeová. E Ele prometeu te dar 100 vezes mais se você perder alguma coisa importante por causa do reino dele. Não se mate, nem pense em fazer isso. São demônios que estão pondo esses pensamentos em você. Se o seu coração bater mais forte com esses questionamentos e você estiver deprimido, em depressão, porque há muitos casos de depressão entre TJs que saem, que descobrem que estão erradas. Se você se sentir assim, você tem que ordenar que esses demônios, em nome de Jesus, saiam da sua vida e vão lá para aquela manada de porcos lá da Torre de Vigia, lá dos Estados Unidos, o corpo governante. Entendeu? Expulse os demônios de você, em nome de Jesus, e manda eles entrar lá no corpo governante, porque lá é o poço central. Os membros do corpo governante são endemoniados, um atrás do outro. Só que eles sofrem o pior tipo de possessão e opressão demoníaca que existe. É aquela que o sujeito não se dá conta disso. São reféns de Satanás, o diabo, falsos profetas, filhos de Satanás, irão queimar no fogo do inferno pelos séculos dos séculos, a menos que se arrependam. Acredite, a verdadeira igreja é a união de todos os verdadeiros cristãos. Jesus não fundou placas de igrejas nenhuma. As placas de igreja são meios de cristãos com interpretações iguais se reunirem juntos e procurar representar a igreja de Jesus. Todas as igrejas denominacionais têm erros, umas com mais, outras com menos. Somos todos imperfeitos. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus nos levará a toda a verdade, conforme Jesus nos prometeu em João 16:13. Assim, venha servir ao Jesus da Bíblia conosco, ao Deus Jeová da Bíblia, e a quem certamente você tanto ama. Quando você vir coisas erradas em nossas igrejas, pense no exemplo de Jeremias, que viveu em Israel vendo tanta coisa errada, mas jamais abandonou o povo de Deus. E pelo seu exemplo, você ajudará outros a se manterem fiéis, servindo a Jesus em nossas igrejas. Então, querido testemunha de Jeová, se você está convicto de que você está numa religião que não é a única religião verdadeira, eu estou disposto a te ajudar, a te conduzir ao Jesus Cristo da Bíblia e a servirmos juntos a Ele. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo que você se liberte dos ensinos do corpo governante. Como pessoas, eu amo cada pessoa do testemunho de Jeová, mas os ensinos eu lamento, mas eu odeio os ensinos centrais da seita Testemunha de Jeová. Liberte-se disso. Ame os TJs, trate-os bem, respeite a liberdade religiosa deles, mas eles não são verdadeiros cristãos, a única religião verdadeira. Se você ficou chocado com o que eu falei sobre demônios no corpo governante, eles, usando a Bíblia, dizem que as nossas igrejas são Babilônia Grande, moradia de demônios. Ou seja, quem é que mora em mim, se eu faço parte de Babilônia? Percebeu? Então, liberte-se disso. Que Deus abençoe sua vida e que este vídeo possa ajudar muitas TJs. Espalhe esse vídeo. Mande para igrejas, espalhe. 2 milhões de visualizações, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.